do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho bem-amado, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em 2 de outubro de 1942, em uma pequena ilha chamada Gozo, em Malta, nasceu Joseph Bernard Agios. Veio para o Brasil em 1961. Foi ordenado sacerdote em 4 de julho de 1965, na antiga Catedral de Londrina, pelo bispo Dom Geraldo Fernandes. Por 4 anos ficou em Pitangueiras. E já em 1969, assumiu a paróquia São José, ficando responsável por ela até 2017. Conhecido pelo seu espírito empreendedor, foi responsável pelo crescimento da igreja, e entre suas obras, ao longo desses anos, estão a Torre de Sinos, o Centro Pastoral, paróquias, salas comunitárias, sem esquecer da sua liderança ativa na criação e desenvolvimento de trabalhos sociais. Cabe citar Pastoral do Idoso, Avocar, Associação das Voluntárias da Caridade, Projeto Zona Verde, Grupo Phantoms, Pastoral do Menor, Soami. Cabe lembrar as festas memoráveis, lideradas por ele, como Festa das Nações, Caminhos de São José de Ciclistas, sem esquecer das visitas periódicas que fazia em todas as festas da comunidade. Se tornou Monsenhor, mas nunca deixou de ser o Pazé, conhecido pelas crianças e pelos jovens de Rolândia. Teve grande participação na construção da Igreja da Ressurreição. Em 2018, assumiu como pároco da Igreja São Paulo, apóstolo, onde coordenou a sua ampliação e reforma. Atualmente, empreendeu esforços na reforma da sede da ONG Soami, da qual é presidente de honra e dá nome ao futuro espaço Monsenhor José. Em 2019, recebeu do deputado Cobra Repórter o título de cidadão honorário do Paraná, da Assembleia Legislativa do Paraná. Foi também relevante o seu trabalho na manutenção do Hospital São Rafael de Rolândia. Entre as suas características pessoais está a alegria contagiante, muitas vezes saudando as pessoas ao seu redor, cantando nos mais diferentes idiomas, como poliglota que era. Homem de personalidade forte, que contribuiu de forma relevante no desenvolvimento da cidade que ele escolheu para viver, Rolândia. Paroquianos da Paróquia São José, de toda a nossa querida Rolândia. Eu sou o diácono Toninho de Castro, da Igreja Matriz São José, e nós estamos hoje vivenciando, não é verdade,
eu não diria perda, porque na verdade a nossa vida aqui na Terra é uma passagem para a eternidade, mas eu diria assim, a ausência física do nosso querido padre Monsenhor José, que partiu para a eternidade. E eu até estava comentando com alguns amigos ainda a respeito dessa passagem dele para a eternidade, como Deus, ele é bom e é fiel. Porque Deus, ele enviou das Ilhas de Malta aqui para o Brasil e exatamente na nossa cidade de Rolândia, a Arquidiocese de Londrina, este homem tão querido e amado, conhecido por Padre Zé, para realizar aqui uma missão. E por pouco mais de 50 anos, praticamente meio século, aqui ele esteve falando deste nome maravilhoso que é Jesus de Nazaré. Quantos casamentos e batizados, quantas celebrações eucarísticas, unção dos enfermos este homem realizou e tantos sacramentos que a ele foi confiado. São muitas almas que ele salvou aqui em nossa região. E a fidelidade desse Deus é uma coisa magnífica, porque nós estamos tão distante de Malta. E o Padre José, voltando para a sua terra, de férias, para um descanso de 2 meses, lá o Senhor os leva de volta para a sua família, para os seus familiares, e lá ele encerra a sua missão como sacerdote e como ser humano. Estou vendo aí o sinal e a marca de Deus, o quanto Deus é fiel. Tirou ele de uma terra tão distante e o levou de volta para encerrar a sua missão no seio da sua família. Deus é maravilhoso. Querido Padre José, até então nomeado Monsenhor José, um título maravilhoso que poucos alcançam, e ele chegou a esse título. Nós pedimos a Deus e agradecemos a Deus, porque o Senhor, Padre José, foi o presente que Deus deu para nós da cidade de Rolândia e região. E nós somos gratos por esse presente que o Senhor nos deu, chamado Padre José, Monsenhor José. A Ele toda a gratidão, a Deus toda a honra e toda a glória, por nos ter presenteado com essa pessoa maravilhosa que é o Padre José, por tantos anos no meio de nós. Padre José, nós sabemos que junto de Deus Tu estás. Interceda por nós, para que tenhamos no final da nossa vida um encontro maravilhoso com Jesus, assim como o Senhor também, com certeza absoluta, está contemplando neste momento. A sua bênção, Padre José, e nos abençoe da onde o Senhor estiver, porque nós o amamos de coração. Padre Zé, minha família, todos, eu, meus 2 filhos, todos tivemos a graça de ter o Senhor como nosso Padre, casou nós, batizou nossos filhos. O que nós queremos é lhe desejar uma linda passagem para que o Senhor continue nos abençoando de onde o Senhor estiver. Obrigado por o Senhor existir em nossas vidas. Nós lhe agradecemos pela Tua bondade e sabedoria de ter nos acompanhado durante toda a minha vida. Eu só tive um padre em Rolândia em toda a minha vida, que foi o Senhor. Muito obrigado por ser nosso amigo e que o Senhor tenha o descanso eterno nessa sua nova passagem e nova morada. Obrigado, Padre. Nós lhe agradecemos imensamente por ter participado de nossa vida. Fique com Deus e Deus lhe guarde pela eternidade. Eu me lembro do Padre Zé
principalmente na fase da minha adolescência, onde nós participávamos ali na Igreja Matriz dos grupos de jovens. Então eram vários grupos de jovens que no centro comunitário se reuniam no sábado, e o Padre Zé sempre liderando todos esses grupos, e fazíamos gincana, e assim a gente passava o nosso fim de semana nos divertindo na igreja, e é o que eu sinto falta hoje, né? Então o Padre Zé, ele vai deixar um legado para a nossa cidade, para os nossos corações, para as nossas famílias, desde os nossos batizados até a nossa adolescência, e vai deixar um legado de muita humildade, desse carinho que ele tem em juntar pessoas, em acolher pessoas. É uma pessoa que vai ficar para sempre nos nossos corações. Vilmar Boy, vereador. Hoje é com extrema tristeza que a gente recebeu a notícia do falecimento do nosso grande Padre Zé, nosso Padre Zé. Nós aqui da Ressurreição temos o orgulho de agradecer tudo que ele fez pelo município de Rolândia, e principalmente pela comunidade da Ressurreição, onde, sem medir esforços, o Padre Zé veio com empresários, foi atrás de empresários, e nós não tínhamos uma capela aqui na nossa região do Cinco Conjunto. Eu venho agradecer por tudo que ele fez pela Igreja da Ressurreição, ele que começou esse projeto. Eu venho agradecer aqui, Padre Zé, que o Senhor já está junto do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa, daí de cima, olhar por nós, olhar pelo nosso município, e te agradeço, Padre Zé, por tudo que o Senhor fez no nosso município. Cobra, hoje eu estou muito triste e sentido, porque além de ser o nosso pároco, a gente perdeu uma grande pessoa que sempre nos ajudou, todas as vezes que nós precisamos do Padre Zé, em todos os momentos da nossa vida, até o dia que eu perdi minha mulher para a Covid, ele foi a primeira pessoa a chegar na minha casa para dar o conforto, para fazer tudo que precisava num momento tão difícil desse que eu passei, né? Então, o Padre Zé é a pessoa que sempre rezou todas as missas da HF. Não vou falar todas, mas vamos falar 95% das missas, mais de 30 missas, ele rezou todos esses anos aqui para nós. Era uma pessoa que participava da nossa família, era uma pessoa que estava nas nossas festas, era uma pessoa que nos confessava, que dava todo o apoio moral para minha família. Nossa família sempre foi muito unida à Igreja São José, e a gente vai, toda vez que eu vejo a Igreja São José, eu vejo o Padre lá nessa igreja, o Padre José, porque a gente vê a Igreja São José sem o Padre José, é uma tristeza muito grande, porque ele foi uma pessoa que trabalhou muito nessa igreja, como na Ressurreição, como na São Paulo Apóstolo, como na igreja de São Martinho, todas as paróquias. Agora mesmo que ele estava aposentado, ele auxiliava todas as paróquias rezando missa, nunca teve preguiça de nada. Uma pessoa que esse foi um grande sacerdote na nossa vida. Então eu quero deixar minha homenagem, que Deus tenha ele junto dele, né? Não vou falar nem em um bom lugar, que Deus já tenha Padre Zé junto dele, e que ele lá de cima, ele começa a interceder por nós aqui, que nós estamos precisando de muitas intercessores lá no céu também, para estar junto de nós nesses momentos tão difíceis como a gente está passando no dia de hoje, com a perda do Padre Zé. Padre José transitava pelas ruas da cidade e, para chegar ao seu destino, levava sempre muito tempo devido à abordagem de populares e amigos que não resistiam à sua presença atraente e à vontade de um cumprimento, por mais simples que fosse. A sua história pessoal se funde à história de Rolândia. Como líder religioso, ele estava em todos os lugares, razão pela qual a notícia de sua morte causou uma comoção imensurável em toda a cidade. Os sinos colocados por ele tocaram. As pessoas das mais diferentes idades e etnias choraram. Enfim, o luto se tornou coletivo.
Monsenhor Joseph estava em viagem visitando seus familiares na ilha de Malta e ainda pretendia visitar grande parte de sua família na Austrália. Em sua última entrevista à emissora Cobra FM, ao dizer que ficaria 2 meses em viagem, respondeu que estava um pouco triste por conta que ficaria tanto tempo fora de Rolândia. Questionado pelo deputado na referida rádio, Monsenhor falou: quero ser cremado e minhas cinzas quero na torre da Igreja Matriz de Rolândia. Acrescentou ainda a opção da cremação e com humor, rindo, acrescentou: tenho medo de ser enterrado vivo e parecer virado no caixão. Eu vou viajar até Malta primeiro porque a minha irmã, Cobra, eu também tenho família, como todo mundo tem, né? Minha irmã completa 80 anos. 80 anos. A família dela, os filhos moram todos na Austrália. Elas nasceram lá, também ela morava lá. É uma questão de família. Ela voltou para casa porque minha mãe estava doente e de fato morreu, né? Para acompanhar minha mãe. E deixou os filhos lá. E agora não quer mais voltar para lá, então quer ficar em Malta mesmo, né? Então os filhos também estão chegando para comemorar com ela. E eu vou estar junto. E depois então os filhos voltam para a Austrália e eu irei com eles para a Austrália. Entendi. Para ter companhia. Uma viagem muito longa. E lá na Austrália tenho a maior parte da família. Tenho mais um irmão, uma irmã, com todos os sobrinhos, os netos. Tenho muitos primos também que estão na Austrália. Que legal. Filhos de primos. Porque meus tios e minha tia tinham ido para a Austrália já quando eram jovens, antes da Segunda Guerra Mundial. Olha e só. Ficaram lá. O senhor vai, mas volta? Eu volto daqui 2 meses. Daqui 2 meses. Aqui é a sua terra? Claro. Tanto é que estou até imaginando, estou meio triste porque vou ficar tanto tempo fora. Ô padre, é verdade que você já deixou declarado o que você quer fazer quando você for embora? Quando for embora? Quando for embora dessa vida para outra? Sim, mas como que vão saber onde que... Não, mas o senhor já... Não, o senhor quer ser sepultado aqui, é isso? Ah, sim, claro. Claro. Então fala, testamento. Claro, queria sim. Ah, sim. Você já deixou para os mais próximos seu? O que o senhor quer que se faça com o senhor? Não, deixei pro público, não. Ah, é? Eu quero ser cremado em primeiro lugar. Você quer ser cremado? Eu tenho medo de ser sepultado vivo. Então você quer ser cremado? Porque tem tanto caso assim, né, Cobra? Tem tanta gente que foi sepultada viva e quando abre o caixão está virado às avessas. É verdade. Que vira lá. E as cinzas vão ficar onde? As cinzas. Olha, eu tinha pedido, mas não sei se é possível, se for possível, ser cremado e me colocar na torre da Igreja Matriz. Na torre da igreja? Olha só. Tudo que eu tinha feito com tanto carinho, né? Tá, mas isso vai demorar muito tempo ainda, viu, padre? Vai demorar muito tempo. Você tá com quantos anos? 81. 81. Então. Ixi, vai demorar muito tempo. O padre tá muito bem, graças a Deus. Olha, não sei não, tem muita gente que morre antes de mim. É bem isso, né? Muita gente morre antes do senhor. Deus abençoe na viagem aí, tá? Uma feliz Páscoa, que Deus te abençoe. Você sabe que você é patrimônio da casa. Muito aqui. obrigado para todo mundo. Deixe feliz Páscoa a todos os prezados radiovintes e de modo especial que Cristo ressuscite no lar e na vida de todos. Meu nome é Cíntia, eu trabalho no Detran há 20 anos e a minha família é pioneira aqui em Rolândia. Os meus pais são nascidos aqui, meus irmãos também. Portanto, o Padre José sempre fez parte da nossa vida espiritual. Ele que me batizou, ele me deu a minha primeira Eucaristia, me crismou e celebrou o meu casamento. Fora as outras inúmeras celebrações de família que ele sempre esteve presente, dando a sua bênção em momentos felizes e em momentos tristes também. Ele foi o nosso conselheiro espiritual e posso dizer com certeza que foi ele o responsável pela minha caminhada espiritual dentro da igreja, sempre nos conduzindo e motivando
através dos grupos de jovens, depois mais tarde dos encontros de casais. Ele foi e sempre será a nossa referência espiritual. Vai deixar muitas saudades e muitas lembranças boas, Padre Zé. Que o Senhor descanse em paz ao lado do nosso Pai, depois de ter cumprido, e muito bem cumprido, a sua missão aqui na Terra. Então, Cobra, falar do Padre José é uma coisa que nos marca muito, né? Essa semana fomos surpreendidos, logo começando a semana, com essa notícia desse AVC dele. Nos deixou muito triste, muito constrangidos, e logo na terça-feira veio a falecer. Pois é, o Padre José é uma pessoa que nos ensinou a base da nossa religião, juntamente com nossos pais, que também tinham uma extensa amizade com ele. Era uma pessoa que viveu dentro da minha casa, viveu dentro do meu convívio praticamente aí uma vida toda. É uma pessoa que fez a minha crisma, a minha primeira comunhão, o meu casamento, sempre presente em todas as festas, comemorações, todas datas emblemáticas. O Padre Zé estava junto. Hoje a gente está aborrecido, muito triste, porque perdemos um grande líder, uma pessoa de uma generosidade, de um coração, uma pessoa boa. Mas dessa vida, o que a gente leva são os momentos bacanas que a gente viveu do lado dele. E foram vários. Que ele descanse em paz e tá lá junto com a família dele, junto com todos que o amavam muito, que ele relatava muito das amizades, da família, do sobrinho, dos netos e todos que viveram com ele. Descanse em paz, Padre José. Até um dia nós vamos nos encontrar. É isso, Cobra, é isso que eu tenho para falar de uma pessoa tão maravilhosa, e eu sou muito grato por tudo o que ele fez por nós e por tudo que ele deixou nesse legado aqui, tá? Obrigado, Cobra, pela oportunidade de falar um pouquinho de uma pessoa tão maravilhosa dessa. Tenho por mim que o Padre Zé foi a pessoa mais importante dessa cidade. A história do Padre Zé se confunde com a história de Rolândia. Foi uma vida toda dedicada exclusivamente a Rolândia. Por onde passou, só semeou amor, o bem, e levou aos 4 cantos dessa cidade a palavra de Deus. Obrigado, Padre Zé, de coração, por tudo que o Senhor fez por nós, e continue aí de cima, olhando para o nosso povo e também para a nossa região. Obrigado mais uma vez, descanse em paz. Aqui é o vice-prefeito Márcio Vinícius. Um momento muito triste para nós da partida do Padre José. Ele que sempre foi uma referência eclesial, mas sobretudo uma referência social. Padre José aqui em Rolândia, ele ergueu igrejas, comunidades, trabalhou muito pelo lado social, também além da evangelização. Participou de momentos da comunidade, da sociedade ao longo dessas últimas décadas. Então, era muito conhecido por todos, não tinha quem não o conhecia, e sempre quando o encontrava, tinha uma história sobre a cidade de Rolândia ou algum acontecimento da nossa comunidade. E levou o nome da nossa cidade para muitos lugares do mundo. Então fica, neste momento, um vazio, uma dor no coração, mas sabemos do legado que ele deixa para a nossa comunidade, de amor, de trabalho e de dedicação a esta terra. Que nós possamos, juntos, nos confortar neste momento difícil. Ô, Cobra, um bom dia para você, um bom dia para todos os ouvintes. É um dia muito triste, né, Cobra? Uma tristeza para todos nós, né? Coração partido, falar do Padre Zé, uma pessoa extremamente do bem. Minhas filhas gêmeas, Cobra, de 25 anos, Cobra, tem 25 anos minha filha. Foi o Padre Zé que batizou minhas filhas. Eu tenho um carinho enorme pelo Padre Zé, não só eu, mas toda a minha família, né? A minha esposa Eliana, a Jéssica, a Jaqueline e toda a minha família, né?
Deixa aqui os sinceros sentimentos, né, para toda a família do Padre Zé, que o nosso Deus Pai Todo-Poderoso tenha o Padre Zé no reino do céu. Eu tenho certeza que o seu lugar já está garantido, né, por conta desse homem bom, dessa pessoa maravilhosa, dessa pessoa tão boa que foi. Então fica aqui, né, os nossos sinceros sentimentos. E muita tristeza, Cobra. Muita tristeza mesmo, viu? Fica aqui os nossos sentimentos, tá bom, meu amigo? Hoje o nosso coração holandense está triste, mas o céu está em festa, pois recebe neste dia o grande homem de Deus, o grande sacerdote, Monsenhor José, ou melhor, Padre Zé. Para nós, holandenses, que amamos tanto ele. Amamos porque vamos continuar amando. Exemplo de homem, um homem de Deus, sacerdote, querido, amigo, um sorriso sempre no rosto e uma palavra sempre de carinho e incentivo. Que Deus, nosso Senhor, juntamente com Nossa Senhora, o acolha nos seus braços e no seu reino. Padre Zé, te amamos para sempre. Bom, participar desta homenagem ao Padre Zé, né, Monsenhor José Ágios, primeiro é um grande privilégio. É um privilégio de ter conhecido esse grande homem de Deus, esse homem cheio de virtudes, dentre elas a simplicidade, a humildade, a responsabilidade em tudo aquilo que fez, e tantas outras virtudes. Então, prestar uma homenagem para o Padre José é procurar encontrar, né, nesse período longo que eu tive a oportunidade de conviver com ele, e resumir nesses pequenos minutos aqui de conversa, de partilha, de homenagem. É um grande desafio. Desde criança, né, meus pais trabalharam ali no centro de pastoral João de Deus, a minha mãe. Depois o meu pai também trabalhou ali por um período, depois trabalhou por indicação do Padre José no colégio, até então, na época, Santo Antônio. E a gente cresceu ali, né, em meio às atividades ali da igreja, aos trabalhos, porque os trabalhos dos meus pais também eram finais de semana, tinham muitas atividades, encontros, festas ali no centro de pastoral, então a gente estava sempre por ali. E ele sempre dando atenção, sempre orientando, sempre com aquele jeito, né, brincando. Então desde criança, na minha adolescência também, e depois na minha juventude, né, depois que eu tive a oportunidade de fazer um encontro, de voltar para a igreja, foi num grupo de oração a qual pertencia a paróquia São José, né, que era o grupo Fonte de Vida. O Padre José, sempre quando me via, me acolhia, né? Ele me chamava de Miltinho, né? Porque o meu pai se chamava Milton, então ele me chamava só de Miltinho. Então ali naquele período de retorno para a igreja, ele me acolheu. Quantas vezes eu fui me confessar, fui me aconselhar com ele, e era sempre algo muito divertido, né? Podemos dizer assim, conversar com o Padre Zé, porque ele conseguia, né, fazer com que a gente se sentisse à vontade, descontraído naquele momento de partilha, de conversa, de confissão. E de fato, uma das características marcantes assim que o Padre Zé deixou para mim é descomplicar as coisas. Então, às vezes a gente levava situações tão complicadas do nosso pecado, da nossa vida para ele. E ele tinha essa capacidade, esse dom de Deus de transformar aquilo que a gente levou a ele tão complicado em algo tão simples, tão fácil de resolver. Então isso marcou demais. E após esse retorno, né, para a igreja, depois que a gente começou a caminhar na igreja também, logo que eu me casei, no ano de 2007, né, 2007, finalzinho de 2007, eu logo já senti o chamado de poder me dedicar um pouco mais para a evangelização. E logo no ano seguinte, no ano de 2008, a minha esposa ficou grávida, e logo nesse período de gravidez,
eu senti o chamado mais forte ainda de poder, né, deixar minha vida profissional para poder estar na evangelização. E foi o Padre José quem me confirmou isso e que me indicou, né, logo depois dessa decisão, me indicou para esse caminho da evangelização através dos meios de comunicação. Ele tinha um projeto, né? Ele sempre foi o precursor da nossa cidade, né? Aqui, dos meios de comunicação. Foi sempre, partiu dele, né? Muitos programas de rádio, programas de TV, material impresso. Ele sempre teve esse olhar além, teve esse olhar adiante. E ele já fazia, por muito tempo, várias participações na antiga Rádio Cultura. E aí ele me convidou para começar esse novo projeto, um programa diário de 1 hora de duração, porque eu fazia algumas participações também, alguns programas de evangelização, com pregação, um momento de oração, e talvez ele enxergava algo ali que eu jamais poderia enxergar. Para mim era muito complicado, né, poder estar ali nos microfones, mas ele tinha esse dom de descomplicar as coisas. E numa conversa ele me fez o convite e eu percebi que ali era Deus falando comigo, e logo nós começamos então o programa em nome do Senhor. No ano ali de 2008, 2009 nós começamos esse programa. E ele que idealizou, ele que planejou, me acompanhou, foi me instruindo, né? Então, aprendi muito com o Padre José. E os anos foram passando, depois uma experiência também com o programa de TV que ele também idealizou. Ele começou aqui na cidade, um momento de fé. E aí a gente também, a pedido dele, orientado por ele também. Então, minha homenagem hoje é mais um testemunho de experiências, né, que a gente pôde viver junto durante tanto tempo. Depois no diaconato também, quando ele estava na paróquia São José, depois aqui na paróquia São Paulo, e agora por fim, né, nesses últimos anos que ele estava mais assim disponível para celebrações. Toda semana, toda quarta-feira às 7h30 ele celebrava na paróquia São Paulo, todo domingo às 7h30 da manhã também. E a gente sempre se encontrava, quase que diariamente a gente se encontrava para ir para os encontros, para conversar, sempre aqui na paróquia. Então, eu tenho assim lembranças maravilhosas do Padre José, muito boas mesmo. Então, minha homenagem hoje é um agradecimento, um pequeno testemunho. Eu agradeço muito aqui ao espaço, né, que o Cobra abriu para que a gente pudesse dar esse testemunho, esse depoimento, e dizer muito obrigado, Padre José, por tudo aquilo que o senhor fez. Obrigado pelas palavras, obrigado pela ajuda. Nosso Padre José, quantas e quantas vezes estendeu as mãos para ajudar, ajudar mesmo, de todas as formas. Não só uma ajuda em palavras, mas uma ajuda realmente, assim, que a gente podia tocar nessa ajuda. Ele ajudava, ele era desprendido. Então, muito obrigado pela ajuda, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo que o senhor fez, por tudo que o senhor me ajudou, né, a descomplicar na minha vida. Então eu peço muito a Deus, né, e nós tivemos ontem a missa, às 7h30 na paróquia São Paulo. Hoje também tem missa na paróquia São José, em honra, em memória, na verdade, né, do Monsenhor José Ágios. Então a gente só tem a agradecer, e ontem já rezei por ele, quero continuar rezando e pedindo, né, que o Senhor possa abençoar e que nós possamos sempre fazer memória. A Bíblia Sagrada diz isso para nós. A gente tem que fazer memória de coisa boa, ou seja, a gente tem que guardar na nossa memória coisas boas. E as experiências boas que nós tivemos com pessoas que passaram na nossa vida e que marcaram a nossa vida tem que ficar sempre pendurado, né, no quadro da memória de cada um, como um quadro na memória de cada um. Então só tenho a agradecer e a pedir a Deus que possa fazer com que aquilo que ele semeou no coração de tantas pessoas aqui na nossa cidade, na nossa região, possa dar muitos frutos. Então, meu muito obrigado ao Padre José. Eu
Assim, estou muito emocionado, né? Claro, por tudo isso que aconteceu, ninguém esperava, mas a gente sabe que Deus tem os seus planos e que fica agora o legado que Ele deixou para cada um de nós. Isso é o mais importante, né? Deixou um legado e que a gente possa sempre fazer memória, sempre resgatar esses ensinamentos e colocar em prática. Então, um grande abraço a todos e viva o nosso querido Padre José. Prefeito Ailton Maís, da cidade de Rolândia. Hoje nós, por volta de umas 10 horas, recebemos uma notícia muito triste, o falecimento do nosso Monsenhor José, nosso querido Padre José. Nós chamávamos assim. Um homem que está aqui há mais de 60 anos na nossa querida cidade, ajudou a desenvolvê-la também, principalmente a parte espiritual, muito, na parte social, trabalhou muito com isso aí. E todo mundo em Rolândia praticamente tem uma história com esse homem, com esse padre. Eu mesmo sou um deles. Eu sou casado há 47 anos, foi ele que fez meu casamento. Fez casamento dos meus 3 filhos, batizou os meus netos, entende? Então, como diz assim, quem que não tem alguma história com o Padre José aqui em Rolândia é difícil. Então, para Rolândia é uma perda irreparável, vai fazer muita falta para nós. Costumei dizer, ainda falei hoje, será que nós não podemos pegar a memória dele? Porque o homem tinha uma sabedoria danada. E hoje, o mínimo que nós podemos fazer é decretamos um luto de 3 dias para o município e, como diz assim, desejar assim muita tranquilidade a todos os seus familiares que estão lá em Malta e os amigos aqui em Rolândia, que ele tem muitas pessoas aqui que é mais do que parente para ele. Na verdade, o Padre José era uma referência para todas as pessoas aqui. Eu ainda brinquei hoje e lhe falei, eu participei do Clube dos Jovens da época da Catacumba, ali no centro comunitário. Então, você imagina como é que está o coração do rolandense hoje. E ele fez muito pela nossa cidade e pela nossa população. Ele é respeitado por todos, não importa quem. Padre José vai fazer falta no nosso município. O Padre José foi uma bênção nas nossas vidas. Ele me batizou em Rolândia, fiz a minha primeira comunhão com ele e quando chegou a vez dos meus filhos, ele veio até Santos para batizá-los aqui, com todo o amor e carinho que ele sempre deu para todos nós. Ele vai com certeza fazer muita falta. Bem, de fato é um momento de tristeza a gente saber que o Monsenhor Ágios não voltará mais entre nós, né? E infelizmente, né, foi para Malta e lá onde começou a vida dele também foi terminar a vida dele. Assim, né, nós queremos aqui continuar rezando por ele para que o seu encontro com o Pai Eterno, né, seja um encontro de felicidade, de alegria, sobretudo de salvação. Mas o Monsenhor Ágios, né, deu a vida dele, né, a esta arquidiocese de Londrina, né, no seu trabalho todo, especialmente em Rolândia, onde ele marcou muitas pessoas, marcou todas as últimas gerações, especialmente através de batizados, casamentos, crismas, primeiras eucaristias e as visitas que fazia com tanta frequência às famílias. E certamente ele foi um marco na história das paróquias como um todo, da cidade de Rolândia e também aqui da nossa arquidiocese. Por seu amor à espiritualidade, seu amor à Eucaristia, seu amor à Palavra de Deus, mas também seu amor à cultura, à educação, a sua dedicação para ver que esse povo se desenvolvesse também culturalmente e, sobretudo, que vivesse sempre em paz e em alegria. Então, de fato, nós queremos louvar a Deus por esse homem que viveu conosco tanto tempo e que agora partiu para a eternidade, querendo voltar para Malta, rever os seus, ir também até a Austrália, rever outros, né, da sua família. Infelizmente ali deixou também a sua vida. Deus seja louvado por tudo que ele fez entre nós e o recompense por todo o sempre. Orar costuma fazer bem. Amigas e amigos,
Hoje, dia 21 de abril, comemoramos Santo Anselmo, bispo e doutor da Igreja, falecido no ano de 1109. E também celebramos Santo Apolônio, filósofo e mártir, falecido no ano 185. Cidadão romano, martirizado após fazer uma insigne apologia do cristianismo ante o prefeito Perênio e o Senado de Roma. Invoquemos o nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Padre José, o que falar dessa pessoa que convivemos tantos anos aqui no Caramuru? Uma pessoa maravilhosa que fez várias confissões, vários casamentos, vários batizados, vários catequizandos fizeram sua primeira comunhão com ele. Pessoas que já estão casadas hoje fizeram a primeira comunhão, batizaram seus filhos com ele, casaram com ele. Uma pessoa que conviveu muitos e muitos anos com a gente, participando de vários cursos de catequese, várias festas aqui no salão do Caramuru. Sempre estava ativo, alegre, participando de todas as festividades que fazíamos aqui. Hoje só saudade vai ficar em nosso coração do tempo que todas as alegrias que vivemos com ele, tudo que participamos e vivemos, todas as participações que ele teve aqui com a nossa comunidade, muitas saudades vai ficar em nosso coração. Nós temos a certeza que ele está ao lado de Jesus e Nossa Senhora, pois era uma pessoa iluminada, uma pessoa alegre, que só pensava em ajudar e fazer de tudo para prosperar e ajudar o próximo. Muitas saudades vão ficar da nossa comunidade aqui do Caramuru. Vamos sentir muita falta dele, mas temos certeza que ele está intercedendo por nós também lá no céu, junto a Jesus e Nossa Senhora. Muitas saudades, Padre Zé, uma pessoa querida e iluminada. Quanta falta vai fazer, Padre Zé? Que falar do Padre Zé nesse momento, né? Eu tive a felicidade de conhecer o Padre Zé, eu ainda jovem, 18 para 19 anos, conheci o Padre Zé ali na Capela Santo Antônio, no Patrimônio Caramuru, e trabalhando nos grupos de jovens, participava das missas e a gente acabou tendo uma amizade assim muito boa. O Padre Zé é muito carismático, muito brincalhão. As festas do Caramuru, né, as grandes quermesses no mês de agosto, as missas especiais, missa solene. Eu lembro que tocava violão e ele me chamava de violador. Quantas e quantas missas junto com o Padre Zé. Depois tive o prazer também, né, de estar participando ali junto com minha esposa, logo no início ali da nossa vida. Levei várias e várias vezes as minhas meninas também, pequenas, né, participando da missa, o Padre Zé sempre junto com a gente. Então foi uma linda caminhada, aprendi muito com o Padre Zé
pelo carisma, também pela humildade, pela simplicidade, e convivi mais de 30 anos ali participando junto, né? Tive a graça de fazer o ECC, Encontro de Casais, na Paróquia São José, onde fortaleceu mais a nossa participação, e foi uma história bonita. Fico muito feliz, então peço a Deus que dê um descanso merecido para o nosso padre, e vamos estar em orações pela alma dele, e tenho certeza, por tudo que ele fez, já está junto do Pai, e continuar a nossa missão aqui, né? Mas, no mesmo momento que a gente fica triste, né? A gente fica feliz também por tudo que ele fez por nós. Vá em paz, Padre Zé, Deus abençoe. Para mim, foi um grande amigo, para a comunidade também, né? Vamos dizer, para onde ele passou, eu tenho amigos na Austrália até hoje. Hoje eu mandei uma mensagem para um que foi embaixador aqui no Brasil, o Ken Berry, que é embaixador australiano. Hoje ele mora, ele é aposentado e mora na Nova Zelândia, né? E ele pôs a palavra fun. Fun quer dizer divertido, né? E o Padre Zé, ele era divertido, ele era uma pessoa autêntica, sincera, né? Ele fez o casamento de um outro amigo meu, Michael, que conheceu o Michael através de mim, né? Que eu estudei com o Michael na Austrália, e o Padre Zé fez o casamento dele na Austrália. Tanto de que as amizades, né? Que ele conquistava. Fiz vários amigos também através dele, na Suécia, na Áustria, por causa dele, o Dom Geraldo, né, que nós sempre tivemos um bom relacionamento também. Então, ele, como pessoa, nesses, vamos dizer, 74, praticamente 49 anos, né, foi um grande amigo, E vai fazer falta para muita gente, né? Para a comunidade de Rolândia, principalmente, porque ele era um líder, querendo ou não querendo, né? Então eu só tenho que, como diz, agradecer por ter tido um amigo como ele. Neste momento, aqui o Padre Pedro Ramos de Faria, vigário paroquial da Paróquia Santo Antônio de Cambé. Quero, nesse momento, pelo falecimento do Padre José de Rolândia, nesse grande acontecimento de sua vida, da sua Páscoa com Jesus Cristo, ele que foi enviado pelo Espírito Santo a visitar seus familiares lá onde ele está, e Deus o chamou. Só tenho a dizer que há anos conheço esses padres que vieram, terras distantes, vieram aqui do norte do Paraná, e ele em Rolândia, tantos anos, na sua missão, no seu amor, e dedicou a vida levando a palavra de Deus. Coloque minhas orações e peço orações pelo descanso eterno de um sacerdote que foi fiel até o fim. Por isso eu peço a todos que estão me ouvindo que possam, nesse momento, fazer a sua oração por ele, para que ele possa ter o descanso eterno. E o que eu posso fazer é celebrar uma missa pelo descanso eterno desse homem de Deus, que se entregou, deu a vida por Jesus Cristo e fez o bem nesta terra. Só resta agora a coroa final na eternidade. Padre José, descansa em paz. Amém. Está chovendo, chuva, lágrimas. Amanhã vem sol, depois vem chuva, a vida segue. Fomos pegos de surpresa com a ausência do nosso querido Padre Zé.
momento de refletir. Padre Zé, você foi corajoso em questionar tantas coisas, em fazer autocrítica. A sua luz não se apagou. Há o reflexo dela em milhares de corações e mentes. Obrigado. Me chamo Rosana Roveri, sou psicóloga e conheci o Monsenhor José através das obras sociais que ele sempre acompanhou, como a Soame, a Vocar, a Zona Verde, e foi com uma enorme tristeza que eu recebi a notícia do falecimento dele e que para mim era de uma vida de muita fé, com exemplo de esperança, de bondade, de compaixão. Sempre foi meu orientador espiritual, meu elo de ligação com Deus, porque ele me ensinava muitas coisas quando eu estava desanimada, né? Me guiava com as palavras de sabedoria, me incentivava a continuar a acreditar que o ser humano pode ser alguém melhor, como ele sempre foi e sempre buscou ser. Procurou sempre ajudar aqueles que mais precisavam dele. Todas as vezes que eu precisava, eu encontrava nele a sabedoria das palavras, os ensinamentos. Ele sempre tinha um tempo para me escutar, para escutar meus problemas. E além de todos os deveres que ele tinha religioso, ele era um ser humano incrível, um amigo que todo mundo podia contar sempre, em qualquer momento. Ele nunca se mostrou abatido por problemas, por preocupações, e a gente sabe que ele sempre tinha e tinha muitos. Então é com tristeza, né? Sinto muito ele estar longe, não poder dar o último adeus, mas a gente sabe que ele está perto da família dele, que é importante para ele também, né? Então que Jesus, Nossa Senhora, abra as portas do céu para ele, que sempre foi um guerreiro, que sempre lutou pelas causas dos menos favorecidos, que sempre foi amigo, sempre foi pai, sempre foi consolo para muitos corações. Então, meus irmãos, minhas irmãs, me pediram para falar do Padre Zé, mas o que eu posso falar do Padre Zé? Eu me considero o último, que chegou aí na fila dos amigos do Padre Zé, vamos dizer. São 2 anos que eu conheci aqui na paróquia. Acho que a gente se deu bem, podemos dizer assim, nasceu uma amizade. E o que eu posso dizer dele é isso, é esse amigo, que chegava aqui cantando, que chegava aqui brincando, que gostava muito do Farol, porque é uma das coisas aqui na paróquia que ele prezava muito, esse jornal, Farol. Continuava participando do Farol. Aquele amigo que me ajudava também nas celebrações da missa, querendo ou não, ele deixou a paróquia como pároco, mas ele nunca nos abandonou, porque ele sempre esteve aqui do nosso lado, quer celebrando as missas de manhã na quarta-feira, quer celebrando as missas do domingo de manhã, Todo mundo sabia que aqui às 7h30 da manhã era ele que celebrava a missa, então eu vou lembrar dele assim, aquele Padre Zé que canta, que é alegre, que é feliz, que com certeza agora está lá no paraíso, Que como ele mesmo diz aqui, terminando uma das coisas importantes que ele escreveu, ele diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Então é assim, através das palavras de São Paulo, nós encontramos esse nosso grande amigo aí, que com certeza doou a sua vida, que foi uma vida inteira de doação, e que buscou, pelo menos tentou colocar a vontade de Deus na sua vida, e que hoje está no paraíso. Então que o nosso bom Deus o acolha, e que ele lá do céu agora interceda por nós, e nos ajude aí a cada vez mais encontrar o caminho do Cristo, Olhos fixos em Jesus, o Jesus da vida. Então é até bonito, querendo ou não,
Ele nos deixou no tempo pascal, o tempo da ressurreição, o tempo da glória, né? Então que o bom Deus nos ajude a viver com a saudade, na certeza de que Ele está lá, contemplando a face de Deus. Um abraço a todos, Deus abençoe. E agora, José, você se foi, subiu aos céus, deve ter chegado lá com a sua alegria, com a sua liderança, mostrando toda a sua sabedoria aqui da terra. Com certeza você está sendo bem acolhida. O céu vai estar diferente, vai estar mais alegre, mais colorido. Afinal, você é uma liderança. Você é o líder dos líderes. E você tinha uma característica muito importante: a sua alegria, a vontade de levar uma mensagem sempre positiva para todos que estavam à sua volta. Por tudo isso, Monsenhor, pela nossa convivência, você sempre me chamando de comadre e eu de compadre. Juntos construímos essa SOAME que você fundou e que você cuidou até o fim do último dia que você esteve aqui, sempre preocupado com a reforma da sede, como será o futuro dessas crianças. Por tudo que você deixou, por todas essas lembranças, pelas suas iniciativas, nós hoje choramos a sua falta e com certeza você vai deixar muitas saudades. Eu já sinto grande saudade de você. Eu sou o Celso Carabel, moro na cidade de Cambé, mas trabalho aqui em Rolândia. Com as bênçãos de Deus, já estou completando 23 anos prestando serviço de vigilante aqui na agência do Banco Bradesco. Tive a oportunidade durante esses 23 anos aí de conhecer o padre carinhosamente conhecido como Padre Zé. Ele sempre vinha aqui no banco, conversava comigo e eu sempre falava para ele sempre falava da Itália, né? De Malta. E uma vez ele falou para mim alguma coisa de Sicília, né? Na Itália, que se eu não me engano Malta é uma ilha, né? Próximo de Sicília, lá na Itália também, se não me falha a memória. Mas hoje eu fiquei muito triste, Darcy, muito triste mesmo, muito aborrecido, porque faz mais ou menos, se não me falha a memória, 35 dias ou um pouquinho mais, ele esteve aqui na agência, conversamos bastante aqui, eu e ele, e hoje eu fiquei sabendo essa notícia aí do falecimento do querido Padre Zé, pessoa muito querida aqui na cidade de Rolândia. Que Deus acolha no seu reino, né, Darcy? Que ele já está junto de Deus. Deus dê ele o descanso em paz. Olá, Cobra, é com muita tristeza que a gente recebe essa partida do nosso amigo Padre Zé. Eu tenho a honra, né, de ter participado das suas missas, dos seus sermões e ter ouvido tanta sabedoria. Aqui nós ficamos tristes, mas com certeza o Padre Zé está na glória de Deus, olhando por nós. Obrigado, Padre Zé. Prezados ouvintes, eu sou Cláudia Portelinha, mais conhecida como Professora Cláudia. É muito fácil para mim falar sobre o Padre José. Entre tantas coisas boas que realizou para a comunidade católica orlandiense, o que mais me admirava era a sua disposição em preservar e promover a cultura. Quem não se lembra do grupo de coral que ele criou na Igreja Matriz? Belíssimo. E também o de trazer para a Rolândia parte das apresentações musicais do Festival de Música de Londrina. Fazia questão que as apresentações fossem durante a missa para maior número de pessoas assistirem. Padre José criou o Museu Sacro da Igreja Católica, organizou uma excelente biblioteca, além de valorizar as paredes da matriz com obras de arte. Mesmo quando não atuava mais na matriz, eu pintei uma Nossa Senhora do Guadalupe e ele, encantado, pediu que eu doasse para a capela do Conjunto Perazzolo, o que eu fiz com muito prazer. A construção, além disso, nós podemos falar sobre a construção das torres, que ele fez as torres da igreja e também dos sinos. Foi uma tarefa muito grande para comprar esses sinos da Igreja Matriz. E o belíssimo, quem não vê o belíssimo Cristo Luz que está no pátio da igreja, mostrando para o mundo as maravilhas de Cristo. Padre Zé, que Deus o tenha em bom lugar.
Neste ano, o Brasil celebra o Ano Vocacional. O que significa o Ano Vocacional? Nós celebramos o chamado de Deus. E o chamado do Senhor é para segui-lo, anunciar o Evangelho. E disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Anunciai a todos a boa nova de Jesus Cristo. Isto é fundamental, anunciar o Evangelho e proclamar a boa nova. Eu gostaria, nesse momento, de recordar a todos que Monsenhor José Arjos, um dia, lá na sua terra, ele escutou esse chamado do Senhor e disse sim, eu aceito, e foi para o seminário anunciar o Evangelho. Ao passar por lá, Dom Geraldo Fernandes o provocou ainda mais. Que tal você ser missionário longe, anunciar o Evangelho em outras terras? E o seu coração encheu-se de alegria e de missão e partiu, atravessou os oceanos, saindo das terras da Europa fria para os países quentes, tropicais, para anunciar o Evangelho. E entre todos os lugares escolhidos, ele se plantou, ou seja, Deus o plantou em Rolândia. E ele veio aqui e viveu toda a sua vida anunciando aqui o Evangelho. E a divina misericórdia o fez voltar e entregar a sua vida entre os seus. Lá ele partiu para a casa do Pai, junto aos seus familiares, a sua terra de onde nasceu. Este mistério pertence somente a Deus, porque é Ele que nos faz compreender. Então, por isso, não é um momento de tristeza, de dor, mas de alegria, porque alguém colocou a sua vida a serviço do Evangelho. Bendito aqueles que anunciam a palavra. Bem-aventurados os pés daqueles que proclamam o Evangelho, que anunciam a boa nova. Então, por isso, nós nos alegramos com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua fé. E uma semente plantada. Eu fico pensando no agricultor que lança a semente de trigo na terra. A semente que cai, ela morre e brota e produz frutos. Também assim é a vida do Monsenhor José, uma semente plantada que com certeza dará frutos. Aproveitando que é o ano vocacional, eu quero convidar também aos jovens, não é isso? Aqueles que nesse momento tenham dúvida, não tenhas medo de dizer, eis-me aqui. Na igreja, quando nós sepultamos um padre, significa sepultar uma semente que brotará muitas outras sementes. Então que Deus abençoe a todos e eu gostaria muito de dizer que apesar da perda que nós sofremos, eu me alegro muito por ter conhecido ele, pelo seu testemunho fiel, animado, firme e forte até as últimas consequências, até os últimos momentos. Que desta vivência, deste vigor, possa nascer com certeza muitas outras vocações. Então, que Deus abençoe e do céu ele interceda por nós. Muito obrigado, muita paz. Monsenhor José, seja acolhido entre os anjos e vivam para sempre as alegrias daquilo que anunciastes. E no altar de Rolândia, durante 50 anos, comungou o corpo de Cristo, comungou o vinho de Cristo, que dizia, este é o alimento que te conduzirá à vida eterna. Agora, não mais no altar de Rolândia, mas no altar da eternidade, vive a experiência da fé, a experiência de Cristo Jesus. Muita paz a todos e rezemos para que tudo aquilo que ele ensinou possamos colocar sempre em prática. É um momento de dois sentimentos, da perda, da dor que a gente sente, mas da alegria de ter conhecido, convivido com ele e pelo seu vigor missionário. Eu sou a irmã Elizabeth Mendes, das Irmãs Franciscanas do Coração de Jesus, e conheço o Padre José desde o ano de 1985, quando eu me tornei aspirante das Irmãs e vim morar em Rolândia, no Colégio Santo Antônio. O que significa ser aspirante? Aspirante é quando a jovem aspira a tornar-se religiosa.
Então eu deixei em 1985 a minha casa em Arapongas e vim para Rolândia junto com outras moças para fazer um ano de aspirantado. E o Padre José foi nosso diretor espiritual, foi nosso professor. Na época a irmã Lúcia era nossa formadora, mas eram nossos professores também, além do Padre José, a irmã Isabel, a Madre Brígida, né? E assim se deu e se iniciou a minha amizade com o Padre José. Nós participávamos de missa diária, cantávamos na missa da manhã e também, eventualmente, sempre cantávamos quando o Padre José precisava que substituíamos as pessoas que já cantavam nas missas na paróquia. Depois, em 1986, nós fomos transferidas para Curitiba para fazer postulantado, posteriormente noviciado. Em seguida eu fui transferida para a Itália, né? E todas as vezes que o Padre José viajava para a Itália, para Malta, melhor dizendo, ele dava uma passadinha na Itália para a gente poder se encontrar. Então, esse costume de se encontrar com as irmãs na Itália, ele sempre teve, e ele fazia essa gentileza também de se encontrar comigo lá. Então ele almoçava com a gente ali no refeitório e sempre conversávamos, ríamos bastante, e ele me dava notícias importantes aqui do Brasil e tudo mais. Sempre foi uma relação muito amigável, muito boa e tudo mais. Monsenhor José faleceu nesta última terça-feira, 18 de abril, aos 81 anos de idade, na ilha de Malta, às 10h30 da manhã. Horário em que uma chuva torrencial assolou a cidade de Rolândia, como um fenômeno regado de tristeza pela perda imensurável do querido sacerdote. Assim, nós da Rádio Cobra FM nos unimos em oração pelo descanso eterno do prezado amigo, comunicador desta emissora, que teve tamanho dom para a Igreja na vida em profunda vocação. A gratidão coletiva certamente ecoa e transcende por todos os lares de Rolândia e região, que tiveram o privilégio de conviver com o já saudoso Monsenhor José Ágios. Amigas e amigos rádio ouvintes, é muito bom estarmos novamente juntos neste momento sublime em que podemos transmitir uma mensagem de fé, de amor e de muita fraternidade. Acabamos de concluir o tempo de Quaresma e já estamos no tempo da oitava de Natal, de Páscoa, porque domingo passado estávamos celebrando a Páscoa, quer dizer, a ressurreição do Senhor. E como eu já tinha dito, a Páscoa é
a solenidade mais importante, não só do ano litúrgico, não, mas de toda a nossa vida cristã. Porque no dizer do apóstolo Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, inútil a nossa pregação, e nós seríamos as pessoas mais tolas sobre a face da terra. Tanto que ouvi, no decorrer da história da humanidade, outros fundadores de religiões, como o budismo, o muçulmanismo, o shintoísmo, que eram pessoas boas, pessoas caridosas, mas morreram, estão mortos até hoje. Cristo não, contrário, ele morreu, mas de acordo com os livros sagrados, no terceiro dia, no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram procurar o corpo dele e não estava na sepultura. Ele tinha ressuscitado. É claro, os chefes daquela época subornaram os guardas que estavam vigiando no túmulo para mentir. Subornaram para dizer que enquanto eles dormiam, os discípulos de Jesus vieram e roubaram o corpo dele. Mas se eles eram pagos para vigiar, para guardar, como podia estar dormindo? Que guarda é esse que recebe salário para não guardar nada, para não ficar vigiando? Era mentira daquela época. E essa história corre por aquelas bandas até hoje. Para quem não é cristão, é claro, nós não cremos na conversa daqueles guarda-tonto. Nós cremos que Jesus de fato tinha ressuscitado os mortos, como já era previsto pelas Sagradas Escrituras. E uma vez que Cristo ressuscitou, então nós podemos ter aquela garantia, a certeza de que a nossa fé tem fundamento. Não é fé de mentirinha, não. É uma fé de verdade. Prezados amigos e amigas radiovintes, como estava assinando no programa de ontem, nesta semana eu vou iniciar uma viagem muito longa para a minha terra natal, a Ilha de Malta, e em seguida para a Austrália, o outro lado do mundo. É que minha família mora nestes dois países, divididos entre dois países, entre dois continentes, outro mais ou menos. A minha irmã completa 80 anos de vida. Eu já completei 81 e ela completa 80 agora no dia 12 de abril. Os filhos dela que moram na Austrália, são nascidos australianos já, eles também estarão presentes nesta comemoração da mãe deles. E depois que eles participam desta ocasião, desta festividade, é claro, eles voltam para casa, a Austrália, e eu irei com eles também para rever os outros irmãos que moram na Austrália e muitos outros parentes. Inclusive vou realizar alguns batizados de filhos, de sobrinhos, netos e assim por diante, não é? Então isso leva tempo. Então voltarei aqui para o Brasil de novo na primeira semana de junho. Olá, eu sou o Padre John, tive o prazer de trabalhar na Vila Oliveira com o Padre José Ajos, nosso Monsenhor, né? E a palavra que eu daria a ele no dia da sua morte é disponibilidade. Um homem que foi disponível em todos os momentos, que estava disponível para a comunidade, mesmo estando aposentado, né? Mas estando ali à disposição de todos, para confortar a todos, né, para estar ao lado de todos. Algo que me marca bastante foram várias exéquias que eu cheguei no cemitério, o Padre José já estava lá, né? Isso mostra o quanto ele amava a cidade de Rolândia, o quanto ele amou esse povo e lutou por esse povo. Nossa gratidão ao Padre José. Deputado, certamente a nossa amada Rolândia hoje
está muito mais triste. O que falar do Monsenhor José? É difícil não se emocionar, e eu tenho certeza que diante do depoimento de todos que nós estamos acompanhando pelas redes sociais, pela rádio, enfim, por todos os meios de comunicação, alguma pessoa que não tem algo de bom para falar desse homem, desse anjo, que dedicou toda a sua vida a nós rolandenses e que certamente, de uma maneira ou de outra, acolheu, amparou, resgatou e certamente esteve ao lado de nós em momentos difíceis. Na minha família, ele esteve num dos momentos mais difíceis da minha vida. Então, realmente, eu estou muito emocionada, mas feliz porque ele recebeu um presente de Deus. Ele voltou para o local de origem dele. Estive com ele 2 dias antes da viagem e acho que foi uma despedida. E eu acho que agora nós temos que agradecer por ter tido ele em nossas vidas, em nossa cidade, e acreditar que ele está nos braços de Deus, certamente, e de Maria. Um abraço a todos vocês. Eu sou o Maurício, eu falo em nome de toda a comunidade do Ribeirão Vermelho, Capela São Pedro, expressando todos os nossos sentimentos pela passagem do nosso querido Padre Zé. Ele que amou tanto a nossa comunidade, ele que evangelizou 3 gerações, batizando, crismando, casando, pais, filhos e netos. Foi um pioneiro, um lutador. E quando ele vinha celebrar a missa, no final da celebração da Santa Missa, ele gostava sempre de cantar música sertaneja. E a preferida dele era Cafezal em Flor. Então, todas as vezes que a gente ouvir essa música, ouvir um cafezal com flor, vamos lembrar dele. Então, jamais vamos esquecer. Obrigado, Senhor, por nos ter enviado o Padre Zé. E obrigado, Padre Zé, por tudo. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Pois é, gente, meu nome é Luiz Alberto Adas de Oliveira, eu tenho a farmácia ali no Calçadão e realmente eu não tenho como expressar a tristeza que eu sinto nesse momento pela partida repentina do nosso querido Padre José. Realmente é uma perda imensurável para a nossa cidade, por tudo que o Padre Zé significou, por tudo que ele construiu, por tudo que ele representou em nossa paróquia. Uma pessoa que dedicou a vida dele toda praticamente na nossa cidade. O Padre Zé sempre foi o meu mentor espiritual. Ele esteve comigo nos momentos mais importantes da minha vida, da minha família, dos meus pais.
E agora só nos resta rezar para que o Padre Zé esteja junto do Pai, intercedendo por nós, como ele sempre fez em sua jornada aqui na Terra. Minha grande tristeza foi não poder ter me despedido de uma maneira adequada do Padre Zé. Com certeza, você sempre vai estar no meu coração, nas minhas orações, e tudo que você me ensinou, eu vou levar por essa vida. Meu querido, que você esteja realmente ao lado do Pai, que é o teu lugar. Saudade eterna. Muito obrigado por tudo, Padre Zé. Vai com Deus, querido. E pessoal, falar com o Padre Zé é falar de alegria. Nossa, ele era um homem alegre. Toda vez que eu encontrar com ele, eu pedi a benção. Benção, Padre. E Deus abençoe. Aí que ele falava para mim, nós que passava a mão na minha cabeça, né? Tanto lá dentro da igreja ou na rua, que carequinha bonita, hein? Falava pra mim. Aí ele falava, perguntava pra mim, a minha também é bonita, não é, Bart? Minha carequinha é bonita, não é? Oh, meu Deus. Oh, Padre Zé, que saudade o senhor vai deixar aqui pra Rolândia. Que Deus te abençoe, Padre Zé. Que você fique em bom lugar. Tenho certeza que vai ser um bom lugar que o senhor vai estar, né? Olhe por nós aqui. Oh, homem guerreiro. É uma benção. É uma benção. Benção, Padre. Gente, perdemos o líder dos líderes, perdemos aquela alegria que atraía todas as pessoas para cumprimentá-lo quando ele transitava pelas ruas da cidade. As crianças, as meninas, Mariquinha, os meninos, Chiquinho e os jovens. Ele sempre brincava dizendo, você é muito bom quando está dormindo. Ele sempre tinha uma piada para acolher as pessoas, para mostrar o quanto a pessoa era importante para ele. Não tinha discriminação, era uma pessoa sem nenhum preconceito, amigo dos amigos e, fundamentalmente, ele convivia com todos e todas com muita personalidade, com muita vontade de mostrar e dar bons exemplos. Ele partiu hoje e deixou uma cidade inteira chorando. Nunca vi uma comoção tão grande na cidade de Rolândia. Agora estamos sem ele. O que podemos fazer? Seguir o seu exemplo? Dizer para o pessoal que está lá no céu que chegou um grande líder, eu diria o líder dos líderes. Seria muito importante que todas as pessoas pudessem, no seu cotidiano, seguir um pouquinho o exemplo desse sacerdote, que foi amigo dos amigos e, principalmente, distribuiu alegria, esperança por onde ele passou. Padre José vai fazer uma falta enorme, um grande amigo de longa data. Tive minha infância e juventude e até hoje uma bela convivência com ele e tive a oportunidade de conhecer essa grande pessoa. Posso dizer que este é um exemplo de ser humano que veio ao mundo para servir. Exigiu pouco e deu muito de si para a comunidade. São pessoas assim que fazem o mundo melhor. Vai embora, Padre José, Deus te chamou. Nós estamos sempre tristes, mas eternamente agradecidos por ter tido a oportunidade de conviver com sua simplicidade e sua sempre felicidade com as poucas coisas que a vida lhe deu. Vai embora, amigo. Que Deus esteja sempre com o senhor, sempre estará, e com certeza hoje você já está lá à direita do Pai. A única palavra que eu posso dizer é que vai deixar muita saudade no meu coração. Descanse em paz, amigo Padre José. Falar do Padre José é falar de um grande amigo. Me sinto privilegiada de ter convivido com o Padre José por tanto tempo. Padre José foi nosso amigo desde que ele veio para o Brasil. Já seminarista, ele
estava com a juventude daquela época, com o meu marido, com o Vanzella. Eles faziam as festas da igreja, ele ia para os sítios para arrecadar prendas, e sempre junto o Vanzella estava com ele. O Vanzella era o irmão que ele não tinha aqui no Brasil, e o Padre José era o irmão que o Vanzella não teve, que o Vanzella só teve irmãs. Então o Padre José era uma pessoa da nossa família, continuará sendo. Foi um privilégio para nós ter convivido com uma pessoa tão maravilhosa, com um pastor que estava sempre no meio do seu rebanho. E eu sempre dizia para ele: o teu rebanho é teu, as tuas ovelhas são fiéis a ti, porque ele foi quem nos formou, quem nos batizou, que nos crismou, que fez a primeira comunhão dos nossos filhos, casou nossos filhos. E isso, ele conhecia todas as pessoas de Rolândia pelo nome, ele conhecia a história das famílias. Era uma pessoa incrível, incrível. Foi assim, muito sofrido o seu passamento, mas nós ficamos felizes porque ele amou o Brasil e amou todos os seus paroquianos, e foi para sua família que ele tanto amava. E lá ele despediu-se de todos, e fica a saudade, fica a esperança de um dia a gente se encontrar e fazer festa lá no céu. Até um dia, Padre José. Descanse em paz. Amém. Falar do Padre José é falar de uma pessoa extremamente sábia, um missionário evangelizador que dedicou sua vida ao Brasil e especialmente à nossa cidade, Rolândia. Em suas visitas às nossas casas para uma refeição, ele sempre nos ensinava a rezar assim: muitos têm e não podem, muitos podem e não têm. Nós que temos e que podemos, demos graças a Deus. Obrigada, querido Padre, por tantos ensinamentos preciosos. Sentiremos muitas saudades. Descanse em paz. Quanto já me emocionei ouvir a tua voz, quanto já chorei ao ler e te escrever. Brigou com tua vida e fez a igreja assim crescer. O mundo deu perseguições e Deus te deu consolações. O teu amor embriagou o mundo, que fez a tantos jovens mergulharem mais fundo. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentava até calar a tua voz, em troca revelou o céu a nós. Um mendigo do meu Senhor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Ser paciente e compreensivo, manso e prudente. Quero ver os meus irmãos e irmãs além das aparências. Quero vê-los como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade.
que meu espírito viva só de paz. Seja eu tão bom e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença, Senhor. Reveste-me interiormente da tua beleza e que no decorrer deste dia eu te revele a todos. Amém.